Minutinho. Conseguem visualizar a tela, gente? Vou pedir só para vocês desbloquearem o microfone para falar, porque quando eu compartilho a tela nessa nova plataforma, eu não consigo visualizar o chat. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Sim? Não? Vou parar de compartilhar. Ninguém sinalizou, então eu acredito que vocês não estejam conseguindo ver. Vou parar de compartilhar e compartilhar novamente. Tá aparecendo, professora? Tá? Tá, pra mim tá. Bom, gente, então eu vou iniciar. Esse semestre nós vamos ficar juntos mais uma vez na prótese, tá? Esse semestre vocês vão ter duas disciplinas de prótese. A prótese parcial removível, que vai acontecer dia de quinta-feira comigo, e a prótese fixa, que vai ser dia de segunda-feira com a professora Mara, né, que ficava com a gente na prática semestre passado. Então, a nossa disciplina de prótese parcial removível, semelhante à prótese total, ela é uma disciplina que ela é teórico-prática. Então, nós vamos ter dias que vão ser apenas teoria e vamos ter alguns dias que vão ser apenas aulas práticas. Eu achei legal a gente dividir dessa maneira, que nem a gente fazia semestre passado, porque quando a gente tem aula prática, que a gente tem 4 horários corridos de prática, eu acho que a nossa prática rende melhor. Então, eu dividi o nosso calendário dessa forma. Dias de teoria vamos ter só teoria, dias de prática vamos ter só prática. Até porque se a gente colocar teoria e prática juntas, no dia que for, por exemplo, a teoria, quem quiser assistir de casa, pode assistir de casa e não precisa vir até a faculdade. Se for as duas coisas no mesmo dia, obrigatoriamente vocês teriam que vir para a faculdade para poder participar da prática, né? Então, eu acho que fica legal a gente ir organizando dessa maneira. A nossa disciplina ela tem 4 horas semanais, vai acontecer sempre no dia de quinta-feira, iniciando às 18h30 e finalizando às 21h20, tá? Vou ficar com vocês na teoria e na prática, e ainda não sei quem é o professor que vai entrar com a gente na aula prática, tá? Então, na aula prática, como de costume, serão 2 professores. A nossa disciplina, a gente vai aprender um pouquinho sobre a prótese parcial removível. Então, a gente vai aprender todas as etapas, assim como a gente fez na total, todas as etapas de planejamento, de confecção, de planejamento dessa prótese e da instalação. Para que semestre que vem, quando a gente entrar na clínica integrada, a gente possa reabilitar os nossos pacientes desdentados parciais com esse tipo de prótese, que é a prótese parcial removível. Então, eu coloquei aqui ó, na imagem uma foto do que seria essa prótese parcial removível. Então, a prótese parcial removível é essa prótesezinha que tem dois materiais diferentes. Ela tem uma base metálica, que a gente chama de
a armação metálica, que são esses grampinhos, essa base aqui da prótese. E em cima dessa armação metálica, na região desdentada do paciente, nós temos a porção acrílica igual à nossa prótese total, que vai devolver a área de gengiva e dente para o nosso paciente. Tá? Então, a prótese, como o próprio nome já diz, ela é parcial removível. Então, ela é para pacientes que perderam parcialmente os dentes. Então, o paciente ele perdeu alguns elementos e ainda tem outros elementos remanescentes. E esses elementos remanescentes vão servir de sustentação, vão servir de apoio, né, por meio desses grampinhos metálicos, para que a gente instale a prótese removível do nosso paciente. Então, ela é uma prótese de encaixe, de tirar e colocar, e que vai reabilitar as áreas ausentes desse paciente que perdeu parcialmente os dentes. Então, a prótese parcial removível é uma modalidade protética bastante versátil na reabilitação de pacientes edêntulos parciais. Né? Então, semestre passado a gente viu a prótese total, quando o paciente perdeu todos os dentes, e agora a gente vai ver a parcial. E ela tem uma ampla indicação. Então, é indicada para pacientes desdentados parciais intercalares, ou seja, que perdeu dentes de forma intercalada no arco, desdentados na região anterior, desdentados na região posterior, grandes perdas dentárias e grande reabsorção óssea. A gente sabe que um paciente, por exemplo, que necessita de implante, ele precisa de osso para que a gente possa fazer a instalação daqueles implantes. Então, o paciente que sofreu uma grande reabsorção, por algum motivo não pode fazer enxerto, a prótese parcial removível é uma opção de reabilitação para esses pacientes também. Então, o tratamento com a prótese parcial removível, ele visa devolver o que para o nosso paciente? Como toda e qualquer prótese, estética, manutenção da dimensão vertical de oclusão, no caso de pacientes que tiveram grandes perdas e perderam a estabilidade da oclusão. Visa proteger os dentes remanescentes, porque a gente sabe que quando a gente perde alguns dentes, os dentes remanescentes vão sofrer sobrecarga devido à ausência daqueles dentes que foram extraídos. A nossa carga mastigatória, a nossa mordida, vocês estudaram muito bem isso lá na disciplina de oclusão, ela tem que ser distribuída. Essa força mastigatória ela tem que ser distribuída por todos os dentes e cada dente tem uma função específica dentro desse processo mastigatório. Então, se a gente perde algum elemento, os elementos remanescentes vão sofrer essa perda, vão sofrer as consequências dessa ausência pela sobrecarga que eles vão estar recebendo. Então, uma das funções da prótese também, parcial removível, é proteger esses remanescentes à medida que ela devolve os dentes para a área onde o paciente teve as perdas e aqueles dentes passam a entrar em função. Então, eles passam a fazer parte, né? Os dentes da prótese passam a fazer parte do processo mastigatório, ajudando nessa distribuição de esforço, nessa distribuição de carga, protegendo os dentes remanescentes. Proteção da articulação temporomandibular, mastigação adequada e, com isso, o equilíbrio de todo o nosso sistema estomatognático. Mas, como todo e qualquer tratamento, a nossa prótese parcial removível também tem algumas limitações estéticas e funcionais em relação à prótese fixa e à prótese sobre implante, por exemplo. A gente sabe que uma prótese removível, ela depende da habilidade do paciente em saber encaixar essa prótese e remover essa prótese. E que o paciente precisa ter consciência em relação à higienização e os cuidados da prótese também. Tá? Então, em relação à prótese fixa, a gente tem essa limitação, porque na prótese fixa, o paciente vai fazer a higienização como se fosse um dente natural, fio dental e escovação. E uma prótese removível, o paciente ele precisa ter a destreza manual de saber remover essa prótese e fazer a higienização dela de forma adequada. Seja o paciente, seja o cuidador do paciente, no caso de pacientes idosos ou acamados, hospitalizados. Então, é uma desvantagem que as próteses removíveis têm em relação à prótese, às próteses fixas. Além da
da segurança que aquele paciente tem, né, em ter uma prótese fixa, em saber que ele pode sorrir, que ele pode mastigar sem nenhuma preocupação de deslocamento da prótese. Além disso, essa prótese ela apresenta esses grampos, esses retentores metálicos, tá? É claro que a gente planeja esses retentores metálicos, esses grampos, o posicionamento dele, a biomecânica correta. Procuramos deixar ele o mais escondidinho possível, já que ele é metálico, para não aparecer nos sorrisos do paciente. Mas se for uma prótese que seja na região anterior, talvez a gente tenha uma maior dificuldade de esconder esses grampos, né? E isso pode gerar um comprometimento estético para alguns pacientes. Então, a gente tem essa desvantagem também da prótese apresentar os retentores metálicos que podem comprometer a estética dessa prótese. Então, agora que eu contextualizei a disciplina para vocês entenderem o que é a prótese parcial removível e o que a gente vai aprender com esse tipo de prótese ao longo do semestre, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a ementa da disciplina e os conhecimentos que a gente vai adquirir ao longo do semestre para que a gente aprenda a fazer esse tipo de prótese. Tá? Então, a gente vai aprender, primeiramente, a classificar o arco desdentado parcial. Por quê? Um paciente que perdeu o dente na região anterior é diferente de um paciente que perdeu o dente na região posterior. O paciente que perdeu dentes assim, de forma múltipla, perdeu 2 pré-molares de um lado, um molar do outro, mais um incisivo, ou seja, que tem vários espaços intercalares, também tem uma proposta de reabilitação diferente. Então, primeiramente, nós vamos aprender a classificar esses arcos de acordo com as ausências do nosso paciente e a planejar a prótese parcial removível de acordo com a necessidade, né, de acordo com as ausências que aquele paciente tiver. Vamos aprender a executar essa prótese, todas as etapas de execução e planejamento da prótese, tanto as etapas clínicas quanto laboratoriais, igual nós fazíamos na prótese total. Então, vamos ter as etapas, semelhante à prótese total também, de moldagem, de registro maxilomandibular para montagem articulador, seleção e prova dos dentes, entrega e orientações de uso para o nosso paciente. E a gente vai dar um ênfase muito grande aqui na nossa disciplina no planejamento da armação metálica. O que é a armação metálica? É aquela porção metálica da nossa prótese, é aquela base da prótese que vai encaixar certinho nos dentes remanescentes. Então, a gente precisa aprender a planejar essa base metálica para saber, a gente vai ver na teoria que nós temos vários tipos de grampos que podem ser usados. Qual grampo é usado em cada caso, em cada tipo de dente, em cada tipo de espaço protético, para que a gente consiga planejar essa base metálica e na área desdentada, que a gente chama de cela, né? Como se a gente tivesse um rebordo, tivesse uma cela da prótese que vai encaixar aqui nesse rebordo para fazer a área da reabilitação, a área onde a gente vai ter a gengiva e os dentes. E essa área da gengiva e dos dentes, vocês já têm um conhecimento prévio lá da prótese total. Então, vocês já sabem plano de cera, que é aquele roletezinho de cera para a gente registrar a mordida do paciente, montagem articulador, vocês já conhecem, a seleção dos dentes, a montagem dos dentes. Então, todas essas etapas, a gente já tem um conhecimento prévio lá da prótese total. O grande diferencial aqui da prótese parcial removível é essa armação metálica, esses grampinhos que vão encaixar nos dentes vizinhos ao espaço protético, né, nos dentes vizinhos à ausência do nosso paciente, para que a gente tenha a retenção e a estabilidade dessa prótese. Então, a gente vai aprender o passo a passo do começo ao fim, com ênfase no planejamento dessa estrutura metálica. Então, o objetivo, a competência e os conhecimentos da nossa disciplina é que a gente consiga habilitar o aluno com aulas teóricas e práticas a indicar, planejar e executar uma prótese parcial removível. Então, a gente vai ter aqui na nossa disciplina o conhecimento de todas as etapas clínicas e laboratoriais da prótese parcial removível, né, que a gente chama de PPR, abreviando, igual a gente chamava total de PT, aqui a gente chama de PPR. Então, a gente vai ter o conhecimento de todas essas etapas clínicas e laboratoriais, como o exame clínico do paciente desdentado parcial, a moldagem de estudo,
o delineamento, que é o planejamento dessa armação metálica, né? Então, a gente tem um equipamento chamado delineador, que a gente usa para planejar essa prótese. E a gente vai ter essa prática também de delineamento, confecção dos planos guias e confecção dos nichos, que são os preparos, são pequenos desgastes que a gente faz no dente do paciente para que essa prótese consiga encaixar de forma adequada. Então, a gente vai ter a prática laboratorial também de fazer esses preparos, planejar os conectores e os grampos dessa prótese, essa porção metálica, a moldagem funcional e o desenho dessa armação metálica, tá? Então, a gente vai passar por todas essas etapas para que a gente aprenda a executar a prótese parcial removível. E o objetivo específico da disciplina é habilitar o aluno a utilizar os seus conhecimentos adquiridos aqui na nossa disciplina, né, os conhecimentos teóricos e laboratoriais, para executar esses procedimentos em clínica integrada. Então, a gente sabe que no próximo semestre, no 7º semestre, vocês já entram em clínica integrada. Como o próprio nome já diz, é integrada. Então, vocês vão ter as quatro especialidades dentro de clínica: dentística, endo, pério e a prótese também. E assim, se eu puder dizer para vocês qual é o tipo de paciente que mais aparece em clínica, tá? Seja a clínica aqui da faculdade ou clínicas externas, consultório, é o paciente desdentado parcial, é o paciente da PPR, tá? Porque a maioria dos nossos pacientes, eles perderam alguns elementos, mas eles ainda têm os outros elementos remanescentes. Então, acho que é o tipo de prótese que a gente mais vai trabalhar aqui na faculdade, que a gente mais vai executar em clínica integrada, é a prótese parcial removível. Tá? Então, as competências da nossa disciplina. Durante a disciplina, né, ao final da disciplina, o aluno deverá estar apto a realizar a moldagem de estudo e moldagem funcional. Assim como lá na disciplina de prótese total, a gente tem 2 etapas de moldagem aqui, porque a gente faz uma primeira moldagem de estudo para planejar, e a partir do nosso planejamento, a gente vai fazer aqueles pequenos desgastes que eu falei para vocês no dente do paciente para que essa prótese encaixe adequadamente. E depois desse preparo, o nosso modelinho de estudo já não corresponde à realidade do paciente. Eu tenho dentes agora preparados, eu tenho dentes que sofreram um preparo e não correspondem mais ao meu modelo de estudo. Então, eu preciso fazer uma nova moldagem, que é a moldagem funcional. Vamos aprender a classificar e planejar, né? Classificar o arco do paciente de acordo com o número de perdas que ele tem e a planejar a prótese daquele paciente. Indicar os materiais de moldagem para a prótese parcial removível. Utilizar o delineador para planejar o eixo de inserção da prótese equador protético, calibrar as retenções e realizar os planos guias. Tá? Então, são nomenclaturas novas, mas que ao longo da disciplina a gente vai se familiarizando, e aí vocês vão saber o que significa cada uma dessas etapas. Tá? Então, aqui, nessa imagem, a gente tem o exemplo de uma prótese parcial removível, tá? Um arco desdentado com 2 espaços protéticos, ou seja, tem um espaço protético aqui do lado direito e um espaço protético do lado esquerdo. E a prótese do paciente pronta para ser encaixada. Então, eu tenho aqui o grampo de um lado, o grampo do outro lado para encaixar nos dentes que estão ao lado do meu espaço protético. Espaço protético, vocês entendem, né? A área da ausência. E a armação metálica unindo os 2 lados da prótese, para que essa prótese se torne uma peça única. E aqui atrás, na área da ausência, a parte acrílica, igual a da nossa prótese total, né? Gengiva e dente. E essa outra imagem aqui é o delineador. É o equipamento que eu falei para vocês que vai nos auxiliar no planejamento desse tipo de prótese. Tá? Então, esse equipamento aqui, a faculdade fornece, a faculdade empresta para a gente. Então, vocês vão precisar comprar, eu já vou conversar hoje também sobre a lista de material, apenas as ponteirinhas que se encaixam. É um joguinho de ponteira, é um saquinho pequeno assim, que vem um joguinho de ponteiras que encaixam nesse delineador. E
O delineador, eu equiparo ele assim com o articulador que vocês têm lá da oclusão. Então, em termos de custo, a gente equipara ele ao articulador. Só que esse daqui a gente tem a vantagem da faculdade emprestar. Então, vocês vão só adquirir essas ponteirinhas, né, individualmente, para que a gente possa entrar em laboratório para planejar esses arcos. Tá? Então, a gente pede, assim como o modelo de prótese total, que a gente usava e devolvia lá na esterilização, o delineador fica guardado ali no mesmo lugar. Tá? Então, a gente pede, assim como a gente pedia para vocês terem cuidado com o manequim, que a faculdade empresta. Se a faculdade tem esse manequim há tanto tempo ali, é porque os alunos, ao longo do tempo, cuidaram desse manequim para que novas turmas também pudessem usar. Então, a gente pede para que vocês tenham o mesmo cuidado com o delineador, né? Para que vocês estão tendo a oportunidade de ter o delineador emprestado pela faculdade, e que futuramente outras turmas também possam ter esse mesmo privilégio, tá? Então, assim, eu vou ver qual o número de delineador que a gente tem, né? Quantos delineadores nós temos, para decidir se a nossa prática ela vai ser em dupla ou se ela vai ser individual. Se a gente tiver delineador para todo mundo, a gente vai trabalhar de forma individual. Se não tiver delineador para todo mundo, para que uns não fiquem aguardando, ou tenha aquela correria de saber que tem que chegar cedo para pegar o delineador, aí nesse caso a gente vai optar por trabalhar em dupla, tá? Diferente da prótese total, aqui na prótese parcial removível a gente não vai articular, a gente não vai montar os modelinhos no articulador para montar os dentes. Tá? Então, aqui não tem essa situação de, eu preciso ter uma dupla para que lá no final da disciplina a gente junte os nossos modelos para montar no articulador e montar os dentes. Não, aqui a gente não vai ter essa etapa, então a gente pode trabalhar de maneira individual. Tá? O que vai determinar isso vai ser o número de equipamentos que a gente tem. Então, se tiver para todo mundo, vamos trabalhar individual. Se não tiver para todo mundo, a gente vai trabalhar em dupla tranquilamente. A metodologia da disciplina, como a gente já falou, ela é uma disciplina teórico-prática, então nós vamos ter o nosso conteúdo teórico, né, o nosso conteúdo programático ministrado por meio de aulas expositivas, dialogadas, com recurso multimídia. Diferente da prótese total, a prótese parcial removível, ela não tem uma prática exaustiva, ela não tem uma prática intensa. Tá? A prática dela é muito tranquila. A prática envolve muito planejamento, né? O planejamento daquela armação metálica. Então, eu gosto muito de fazer exercícios para que a gente aprenda a planejar, para que a gente treine esse planejamento. E se eu não estudar, se eu não sei os grampos que eu tenho disponíveis para usar, se eu não sei os requisitos da minha armação metálica, eu chego aqui na aula prática, no laboratório, e não vou saber executar a minha tarefa do dia, tá? Então, apesar de não ser uma tarefa exaustiva, quando eu digo exaustiva, eu digo assim, na prótese total a gente tinha que fazer o encaixotamento, moldar. Aqui é uma tarefa muito mais simples, porém a gente precisa de muito mais raciocínio, tá? Então, é simples, mas se eu não estudar, se eu não souber o planejamento, eu chego aqui e não consigo executar. Então, é muito importante que vocês podem trazer o livro, podem trazer a apostila dos slides, fica a critério de vocês, mas o importante é que vocês tragam o conhecimento das aulas teóricas para que a gente possa aplicar ali no laboratório. As nossas aulas práticas, elas acontecem no mesmo laboratório de prótese que vocês já conhecem, no último andar da faculdade, perto ali da esterilização, tá? E a gente vai utilizar, como paciente desdentado parcial, o nosso manequim de dentística. Então, se a gente for pegar os dois manequins que a gente tem, o de prótese total, ele não tem nenhum elemento dental. O de dentística, ele tem todos os elementos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adaptar o modelo de dentística. Então, a gente sabe que dá para remover alguns dentinhos ali do nosso manequim de dentística. E aí, nós vamos remover alguns elementos e preencher o alvéolo com cera.
e aí nós vamos moldar esse manequim para obter o modelinho do nosso paciente parcialmente desdentado, tá? Então, a gente vai ver na aula de classificação os tipos de perda que o paciente pode ter. E aí, eu vou determinar qual tipo de arco cada um vai moldar. Então, por exemplo, eu faço isso de forma aleatória, não escolho mesmo. Eu pego a lista de vocês, a lista da chamada, e vou colocando lá na ordem mesmo. Classe 1, são 4 classes que a gente tem, eu vou colocando lá na ordem. Classe 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4, até acabar a lista. Então, cada um vai ficar com uma classe de forma aleatória, tá? E o que eu percebia? Que muitas vezes o aluno estava aprendendo a planejar ali só a classe que foi determinada para ele ali na aula prática. Então, o que eu passei a fazer? Uma aula só de exercício, uma aula só de exercício de planejamento, com todo mundo reunido, tá? A gente vai desenhar no quadro, vai planejar todos os tipos de classe, para que vocês não fiquem presos só naquela classe que vocês estão fazendo no laboratório, para que vocês saibam planejar qualquer tipo de paciente que chegue para vocês, tá? Outra coisa que eu sempre faço, quando eu entregar o cronograma, vocês vão ver que lá no final do semestre tem um dia que tem escrito assim, seminário. O que eu gosto de fazer? Reunir todo mundo que fez a classe 1, reunir todo mundo que fez a classe 2, classe 3, classe 4, a mesma coisa. Forma 4 grandes grupos da turma, tá? E aí a gente vai ter esse dia de seminário, ou seja, o pessoal da classe 1 vai chegar num consenso, fechar um planejamento e expor para a gente em forma de seminário. Classe 2, 3 e 4, a mesma coisa. Porque eu acho que dessa forma vocês conseguem aprender todos os tipos de classe, tá? Então, nós vamos ter as aulas teóricas e as aulas do laboratório. E no final, a gente faz essa socialização dos nossos planejamentos, tá? Continuando aqui no nosso slide, o conteúdo programático deverá fornecer subsídios para que os alunos possam desenvolver uma prótese parcial removível em clínica integrada. Tá? Então, aqui no laboratório, a gente vai planejar e quando chegar na clínica integrada, a gente vai, de fato, levar tudo isso que a gente aprendeu, todo esse planejamento, para os nossos pacientes. As nossas disciplinas, elas continuam acontecendo as teorias de forma híbrida, né? Acho que eu já falei isso, comentei isso com vocês. Quem se sentir à vontade de vir assistir a teoria aqui na faculdade, pode vir. Quem preferir assistir de casa, pode assistir de casa. E as nossas práticas não tem como ser diferente. Então, as nossas práticas vão ser estritamente presenciais. A nossa avaliação, ela vai ser composta das 2 notas, né? Então, a gente vai ter a nossa avaliação teórica, que eu acredito que esse semestre continue acontecendo de forma remota, né, pela plataforma, e ela vai representar 70% do conceito da nossa nota. Então, a nossa prova teórica, ela vai valer 7. E os 30% restantes da nossa nota vai ser correspondente à nossa aula prática, tá? Então, a gente não tem uma prova prática. A nosso dia a dia do laboratório é que vai representar a nossa nota. Então, como todo laboratório de prótese, ao final da aula, traga o seu trabalho para que eu ou outro professor da prática tome nota, né, da sua atividade do dia e possa lançar ali a sua produção. Porque é a partir dessa produção que a gente vai obter a nossa nota da prática, né? Os 3 pontos restantes da nota referente à nossa aula prática. Aqui, como é uma disciplina que a gente precisa planejar, que a gente precisa botar no papel ali o planejamento da nossa prótese, não se preocupem em discutir esse planejamento, em errar esse planejamento, a gente está aqui para isso. Tá? A gente está aqui para aprender a planejar e fazer realmente esse planejamento.
Então, assim, meu planejamento estava errado, eu vou ser descontado por conta disso? Não, gente, de forma nenhuma. Eu vim para a aula, eu executei meu planejamento, eu fiz a minha atividade do dia, eu já tenho a minha nota garantida. O que vai fazer eu perder ponto ali no laboratório? Eu não entregar a minha atividade, eu faltar aula prática, tá? Então, se eu cumprir toda a minha produção prática, eu tenho a minha nota redondinha, tá? O conteúdo de todas as avaliações será acumulativo. Eu sei que quando a gente vê esse termo acumulativo, assusta um pouquinho, porque a gente pensa, quando chegar na segunda verificação, eu vou ter muita matéria para estudar. Mas não é bem isso, é que aqui na prótese parcial removível, vocês vão ver que algumas coisas são pré-requisitos. Tá? Então, se eu não sei a classificação do arco, eu não sei qual é o grampo que eu tenho que usar. Então, eu não sei planejar. Então, para que eu faça o planejamento, eu tenho que saber classificar. Então, assim, não é que a gente vai cobrar a matéria toda. Aqui tem alguns assuntos que são pré-requisitos para outros. Então, a nossa matéria acaba sendo acumulativa mesmo nessa disciplina, tá? As provas teóricas poderão ser compostas por questões objetivas e discursivas. Se, caso as nossas provas voltem a ser presenciais, a gente poderá ter questões tanto discursivas quanto objetivas. Mas, como o que tudo indica que as nossas provas continuem sendo pela plataforma, nós vamos continuar tendo apenas questões de marcar, apenas questões objetivas, tá? Mas caso tenha alguma mudança e a prova seja presencial, nós poderemos sim ter questões discursivas. As provas teóricas finais serão compostas de questões objetivas e discursivas e serão 100% teóricas, com o conteúdo acumulado, tá? Então, a prova final, a verificação final, que eu sei que não vai ter ninguém de verificação final, elas são compostas apenas de questões teóricas. A gente não tem uma prova prática na prova final. É uma prova teórica valendo 10, tá? E o conteúdo dessa prova é o conteúdo acumulado durante todo o semestre. No final de cada aula prática, cada aluno receberá uma avaliação da tarefa realizada, tá? Então, no final da aula prática, a gente vai anotar na nossa ficha de produção a tarefa de cada aluno para que a gente consiga contabilizar a nota de vocês. As tarefas realizadas fora do dia terão seu conceito reduzido em 50%, tá? Então, se eu faltei uma aula prática sem justificativa, aí esse conceito vai ser reduzido em 50%. Se eu trouxe um atestado, se eu conversei com o professor, se eu tenho uma justificativa para minha falta, vocês não vão perder esses 50%, mas vocês precisam apresentar aquela tarefa, mesmo que fora do prazo, tá? Então, a nossa nota prática, ela vai ser a média aritmética, ela vai ser o resultado de todas as práticas ao longo daquela verificação. Em caso de falta, aquela prática daquele dia que eu faltei, ela vai valer só 50% do que ela valia, se eu não justificar a minha falta. Caso eu justifique a minha falta, eu preciso justificar em 2 cópias. Uma para a secretaria, porque quem abona a falta de vocês não é o professor, é a secretaria. Então, a falta é lançada e a gente não tem como mexer no sistema para tirar a falta de vocês. Então, quem abona a falta é a secretaria, tá? Então, a secretaria abona a falta de vocês e vocês entregam aquela produção fora do prazo. Aí, aquela produção vai valer a nota normal, tá? A gente só reduz em 50% caso não tenha nenhuma justificativa. Mas a gente precisa evitar faltar aula prática, porque a nossa aula prática, assim como lá na prótese total, ela é sequencial. Então, se eu perdi a aula de hoje, eu não consigo executar a próxima aula, porque uma etapa depende da outra, tá? Então, a gente não tem como executar a prática seguinte se a gente faltou na aula anterior. Então, a gente recomenda que vocês não faltem as práticas para que vocês não fiquem atrasados.
O manequim é de uso obrigatório nas práticas, assim como os modelos de estudo e funcional. Então, a gente tem que evitar esquecer. Se eu esqueci o meu manequim, eu não vou, se o aluno esquecer o manequim, eu não vou pedir para o aluno, olha, infelizmente você está sem o manequim, você não pode ficar na aula hoje. Não, você pode ficar, pode acompanhar a demonstração, pode acompanhar, ajudar um colega para que você aprenda também. Mas a gente não tem como contabilizar a sua prática se você não está com o seu material. Então, evitem esquecer o manequim, que é o mesmo manequim da dentística que nós vamos usar, e evitem esquecer os modelos, né? A gente vai ter aqui nessa disciplina também o modelo de estudo e o modelo funcional. Evitem esquecer os modelos, deixem no armário aqui na faculdade guardado, porque a gente não consegue trabalhar se a gente não tiver com esse material necessário, tá? O manequim da dentística, ele pode ser reaproveitado do semestre anterior, tá? Eu vou pedir só para que vocês comprem dentes novos. Por quê? Algumas vezes vocês fizeram o preparo da dentística, mas não fizeram a restauração. Ou então fez a restauração, mas essa restauração, quando vocês estão fazendo o preparo aqui da prótese parcial removível, a restauração solta e compromete o planejamento de vocês, compromete a atividade daquele dia. Então, assim, vocês vão, de qualquer maneira, precisar comprar dentes novos, porque vocês têm a disciplina de prótese fixa. Na disciplina de prótese fixa, vocês vão fazer preparo de coroa total. Então, vocês vão ter que ter dentes novos para fazer os preparos novos, tá? Eu não posso preparar em cima de um dente que já está restaurado, em cima de um dente que já tem uma cavidade. Então, de qualquer maneira, vocês já iriam precisar comprar dentes novos por conta da disciplina de prótese fixa. Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Ah, eu vou comprar 2 jogos de dente? Não, compra só um. E aí deixa o arco superior para PPR e o arco inferior para prótese fixa, ou vice-versa, tanto faz, tá? O que não pode é misturar os arcos. Por quê? Aqui na prótese parcial removível, se eu começo o planejamento do meu paciente com o dente dele em um formato, eu tenho que terminar naquele formato. Então, se eu levo meu manequim lá para a prótese fixa e preparo um dente que está ali no planejamento da PPR, vai comprometer o meu planejamento da PPR. Então, separem os arcos, deixem uma marcada para cada disciplina, tá? Assim, vocês não precisam comprar 2 jogos de dentes, um para cada disciplina, que eu sei que o joguinho de dente não é tão barato assim. Tá? Então, a gente pode dividir esse manequim para as 2 disciplinas. E evitem emprestar manequim ou trocar manequim, tá? Porque às vezes o colega prepara um dente que você precisava, ou às vezes ele mexe em um elemento que vai comprometer o teu planejamento. Então, o manequim, evitem esse empréstimo, tá? O delineador, como eu já falei para vocês, a faculdade empresta e a gente vai adquirir apenas as ponteirinhas que encaixam neles. É um joguinho bem simples, é um joguinho pequeno assim, para a gente comprar. Eu vou passar a lista de material para vocês hoje, vocês vão ver que a nossa lista é muito tranquila. A maioria dos itens vocês já têm das disciplinas anteriores, tá? Então, é uma lista bem tranquila, não vamos ter grandes gastos, não vamos precisar comprar muito material. Então, aqui, como eu já mostrei para vocês, a nossa avaliação ela vai ser dividida em nota teórica 7 pontos e a atividade prática 3 pontos, totalizando os 10 pontos da nossa disciplina. Então, a pontuação obtida da prática, ela será de acordo com a execução da sua produção, né? Então, a gente tem aquela produção do dia que a gente precisa executar. Mais os seguintes critérios: ética, biossegurança, organização, conhecimento teórico, material adequado, senão eu não consigo fazer a minha atividade, e a qualidade do seu trabalho. Tá? Então, a falta sem justificativa, como eu já falei também, irá contabilizar apenas 50% da produção daquele dia, e ao longo do semestre a gente pode ter algumas alterações no nosso cronograma devido à pandemia, né? Então, semestre passado a gente até conversou
sobre essas mudanças, que a gente precisava primeiro ter só as aulas teóricas, porque a gente estava em um momento em que a gente estava suspenso de frequentar a faculdade, e aí a gente subiu um pouquinho a nota da prova teórica, diminuiu a nota da prática para não prejudicar ninguém. Então, tem algumas coisas no nosso cronograma que a gente pode conversar durante o semestre e ajustar para que fique melhor e nenhum aluno saia prejudicado. Tá? Então, a princípio, a gente vai manter os 7 pontos de teoria e 3 pontos de prática, mas ao longo do semestre a gente pode fazer alguma alteração para que fique melhor para todo mundo. As normas do laboratório vocês já conhecem, né? Então, aqui o planejamento, como é uma disciplina que eu já falei para vocês, que a gente vai ter muitos momentos de planejar, então esse planejamento deve ser entregue de forma legível para os professores que tiverem em prática, tá? Antes do delineamento. Para quê? Para que o professor corrija o planejamento de vocês. Depois que vocês já tiverem delineado, já tiverem feito desgaste no modelo, não tem como voltar atrás. Então, é importante que a gente ajuste esse planejamento com vocês antes de iniciar o delineamento. Tá? O delineamento, ele é o planejamento da prótese parcial removível. O aluno que não estiver trajando as vestimentas adequadas, né, os EPIs, os equipamentos de proteção individual, não poderão, infelizmente, permanecer no laboratório. Vocês já conhecem jaleco, máscara, gorro quando a gente estiver trabalhando com lamparina. O propélia, mais para a clínica, no laboratório é dispensável. Tá? Então, não são normas instituídas por mim, nem pela professora Mara, é norma da instituição e a gente apenas precisa cumprir. Somente os professores monitores poderão usar jaleco de cores, tá? A gente até deixa vocês à vontade em relação a isso, mas é mais pela facilidade dos alunos encontrarem o professor ali dentro do laboratório, tá? Eu acho que isso é mais válido até para a clínica integrada, que no laboratório a gente não tem tanto esse problema. Os cuidados com o delineador, que a faculdade empresta para a gente, então a gente precisa cuidar desse equipamento para que as outras turmas possam usar também. A gente tem 3 turmas de 6º semestre, né, acontecendo agora ao mesmo tempo nesse semestre, então 2 turmas de manhã e mais a nossa turma noturna. Então, para que todo mundo consiga usar o delineador, a gente precisa ter os cuidados adequados com ele. Horário de finalização da prática, nos 30 últimos minutos de prática, a gente sempre chama vocês para tomar a nota da produção, anotar a produção, para que todo mundo tenha sua nota ali garantida. Então, a gente vai manter esse mesmo sistema, né? Nos 30 últimos minutos de clínica, a gente vai chamar todo mundo para que a gente possa anotar essa produção. A fichinha de produção de vocês fica com a gente, né? A gente tem aquela pasta do controle de vocês, que é o que vai gerar a nota no final do semestre. Então, nós teremos, ao longo desse semestre, 12 aulas teóricas, e a nossa primeira aula teórica já vai ser hoje, tá? É uma aula introdutória, uma aula bem tranquila, que é a aula de introdução ao estudo das próteses parciais removíveis. Semana que vem já vamos ter a aula de classificação de Kennedy para os arcos dentados parcialmente desdentados, elementos constituintes da prótese parcial removível, teremos 2 aulas de elementos constituintes, biomecânica da prótese parcial removível, introdução ao estudo do delineador, apoios e nichos, que são os preparos, né, os desgastes dentais para receber essa prótese, desenho da prótese parcial removível, moldagem em prótese parcial removível, relação maxilomandibular e montagem em articulador na PPR, PPR provisória, entrega da prótese, orientações ao paciente e o passo a passo. Essa aula de passo a passo é para a gente relembrar tudo que a gente viu durante o semestre e lembrar esse passo a passo aí para que a gente chegue lá na clínica afiado para planejar essas próteses, tá? Então, essas aqui vão ser as nossas 12 aulas teóricas. Aulas práticas. Vamos ter aula de preparo do manequim, modelo de estudo, delineamento do modelo de
estudo, que é o planejamento, confecção de nichos e planos guias, que são os preparos, confecção do modelo funcional, delineamento do modelo funcional e o desenho da prótese parcial removível. A nossa bibliografia básica, recomendada, que a gente tem aqui na biblioteca para vocês estudarem. O Zanetti, que é o planejamento de prótese parcial removível, o manual de prótese parcial removível e o Atlas. Tá? Além desses, nós temos algumas bibliografias complementares. PPR no laboratório, um outro Atlas de prótese parcial removível e esse último livro, que é um livro geral de prótese. Tá? E aí vamos conversar um pouquinho sobre a lista de material antes da gente entrar aqui na nossa primeira aula teórica. Alguma dúvida, gente, até aqui? Tudo ok, professora, comigo. Tudo ok? Então, eu vou só mostrar para vocês a lista de material antes da gente começar a nossa primeira teoria, tá? Então, eu dividi aqui a lista por aula, tá? Então, eu coloquei assim, eu sei que tem gente que gosta de separar o material que vai precisar naquele dia, ou tem gente que prefere comprar o material por parte para não comprar um volume muito grande ao mesmo tempo. E eu recomendaria a vocês a não separar o material por aula, tá? Eu coloquei aqui porque eu sei que tem alguns alunos que gostam. Mas deixem uma caixa, né, numa maletinha de todo o material de prótese reunido, para que vocês não corram o risco de esquecer nada, né, em nenhuma dessas aulas. Então, eu acho mais prático fazer dessa forma. E como eu falei para vocês, a maioria aqui dos materiais vocês já têm. Tá? Então, a nossa primeira aula prática, que é a aula de confecção do modelo de estudo, em que a gente vai moldar o manequim de dentística depois de ajustar ele para ele se tornar desdentado parcial, a gente vai precisar desses seguintes materiais aqui. O manequim, tá? Que é o mesmo lá da dentística, vocês vão só adquirir dentes novos. Jogo de moldeira perfurada, pode ser a moldeira de plástico ou a metálica, tanto faz, que você já tem lá da oclusão. Grau de borracha, espátula para alginato de gesso, a espátula 6, 31, 36 Electron, lamparina, álcool, isqueiro e placa de vidro. O material de consumo, igual eu recomendava para vocês lá na Prótese Total, a faculdade fornece. Mas vocês sabem que quando a gente tem aula de moldagem, algumas vezes a gente precisa repetir aquela moldagem e o material da faculdade pode não ser suficiente. Então, se vocês comprarem, sei lá, um pacote de alginato para dupla, já é suficiente. Tá? Então, o material de consumo seria o alginato, gesso, pedra e a cera utilidade. Tá? A cera utilidade é para a gente preencher o alvéolo do nosso manequim. Por quê? Se eu apenas tiro o dente e deixo o alvéolo ali, quando eu for moldar, o alginato vai escoar ali para dentro do alvéolo. Então, a gente só veda a entrada do alvéolo com cera. Tá? Então, esse aqui seria o material da nossa primeira aula prática. Na segunda aula prática, seria a aula de delineamento do modelo de estudo. Então, nessa aula aqui, a gente já obteve o nosso modelinho, já estamos com o nosso modelo de estudo, com o nosso modelo de gesso. Eu não posso esquecer o meu modelo nessa aula. Como é que eu vou planejar sem o modelo? Como é que eu vou botar ele lá no delineador se eu esqueci o meu modelo? Tá? Então, deixem o modelo aqui no armário para não correr o risco de esquecer também. Lapiseira 07 ou 09, pode ser lápis também, não tem problema. Grafite colorido ou lápis de cor, que é para a gente desenhar o nosso planejamento coloridinho. Grafite colorido 2.0 para uso no delineador. Esse aqui, ó, ele tem que ser 2.0. Por quê? Vocês encontram em papelaria mesmo. A nossa ponteira do delineador tem uma das ponteiras que a gente chama de ponta-porta grafite. E o grafite 2.0, ele encaixa certinho nessa ponteira.
Se eu compro um grafite mais fino, ele vai ficar caindo, ele não vai encaixar. Se eu compro um grafite mais grosso, ele não vai entrar. Então, o grafite colorido, ele precisa ser o 2.0 por conta da ponteira do nosso delineador, tá? Então, esse aqui especificamente tem que ser mesmo desse tamanho. Vendem umas caixinhas assim em papelaria que vem várias cores. Aí vocês podem comprar essa caixinha, é bem fácil de achar. Ponta acessória para o delineador. Essas pontas eu recomendo até que vocês comprem logo, não deixem para comprar no dia da aula. Porque a gente tem várias turmas de prótese parcial removível. Tem outras faculdades, tem os dentistas. Então, essa ponta, ela não tem, às vezes, em grande quantidade nas dentais. Então, para vocês não correrem o risco de chegar ao dia da aula e não ter essa ponta, eu recomendo que vocês comprem logo, tá? E sem essa ponta, eu não consigo planejar, porque eu posso estar com o meu delineador aqui, que a faculdade empresta. Mas se eu não tiver essas pontas, cada uma delas tem uma função durante o planejamento. Se eu não tenho elas, eu não consigo planejar, tá? Placa de vidro, 2 moedas iguais, de preferência de 10 centavos. Lembra lá na prótese total que a gente fazia aquela técnica do lençol com a resina acrílica, manipulava a resina acrílica, fazia uma bolinha e prensava entre 2 placas de vidro e a moedinha era nosso stop? É a mesma coisa, tá? 2 pregos. Esse prego ele deve ser da espessura da parte mais grossa da ponta acessória do delineador, ou a mesma espessura da carga de caneta Bic, tá? Por que esse prego? Quando a gente faz o planejamento no delineador, a gente precisa fixar aquela posição, eu preciso guardar a posição que eu planejei. E de que forma que eu vou fazer isso? Eu vou fixar essa posição com um prego. E esse prego, ele precisa encaixar no delineador. Mesma coisa do grafite. Se eu tiver um prego fino, ele vai ficar caindo do meu delineador. Se eu tiver um prego grosso, ele não vai entrar ali no meu delineador. Então, ele precisa ter exatamente a espessura da ponta acessória, né? Como se tivesse um mandril aqui no meu delineador. Como se tivesse, não, tem um mandril no delineador e a ponta acessória encaixa aqui nesse mandril. E o prego vai encaixar nesse mesmo mandril. Então, quem já tiver comprado sua ponta delineadora, a ponta acessória do delineador, quando for na casa de construção comprar o prego, pode levar a pontinha e dizer, olha, eu quero um prego exatamente desse diâmetro. Ou então, se eu ainda não tenho a minha ponta acessória do delineador, eu posso levar uma carga de caneta Bic e dizer, olha, tem que ser dessa espessura aqui, desse diâmetro aqui o prego, tá? Para que ele encaixe certinho no delineador. O que acontece muitas vezes? Chega aqui na aula prática, o aluno não comprou, não trouxe o prego, não tem. O que a gente consegue fazer para adaptar? Eu consigo pegar uma das pontas do delineador, pego a ponta ali que eu menos uso e uso ela como se fosse o prego. E aí ele vai ficar aqui, eu tenho meu modelo de gesso, eu vou prender no centro do modelo, né, com gesso, essa ponta acessória. Aqui no laboratório, tudo bem, vocês vão chegar no final da disciplina, pega esse modelinho, quebra o gesso do modelo do meio, né, e recupera a ponta acessória de vocês. Quando chegar na clínica integrada, eu preciso lembrar que eu vou mandar esse meu modelo de gesso para o laboratório de prótese, né? Então, o meu laboratório provavelmente não vai devolver essa ponta acessória e eu vou perder a minha ponta, que custa, não é caríssima, mas assim, perto de um prego, é bem caro, né? Então, aqui no laboratório, eu até libero vocês usarem a ponta do delineador se não tiver prego porventura no dia. Mas na clínica integrada eu não recomendo que vocês façam isso, tá? Então, quando for lá comprar o prego na casa de construção, compra logo uns 10, gente, é tão baratinho. E aí já deixa ali guardado para usar no laboratório, para usar depois na clínica integrada, tá? É até melhor do que ter que ir lá toda hora comprar. Então, no consultório eu compro até um pacotinho logo, tá? E aí facilita para vocês. Espátula, 7, 31, 36, Electron, vocês vão ver que algumas coisas ao longo da lista, como eu organizei por aula, vai se repetir. Pincel,
número 4 e número 0, uma unidade de cada. O pincel é para a gente trabalhar com resina acrílica, tá? Então, a gente sabe que se a gente perder o tempo da resina acrílica, ela vai endurecer e a gente vai perder aquele pincel. Então, nada de pincel caro. Não precisa ser, pincel de pelo de camelo, pincel aquele que vocês usam lá da dentística. É pincel de papelaria, gente. Pincel baratinho mesmo para a gente trabalhar com resina acrílica. Pote Nappen, de preferência de vidro, já que a gente vai estar trabalhando com resina acrílica. Broca Mini Cut, caneta de baixa rotação com a peça reta. Pote de vidro para manipular a resina acrílica. Vocês já têm aquele pote Paladon, que vem lá da Prótese Total. Quem não tiver o pote Paladon, pode ser qualquer potinho de vidro que tenha uma tampa, já resolve, tá? Então, se não quiser adquirir o Paladon, pode ser qualquer um outro pote de vidro, não tem problema. Grau de borracha, espátula para gesso e, mais uma vez, o material de consumo é interessante vocês terem, porque nem sempre da faculdade é suficiente. Resina acrílica incolor, tá? Algumas vezes a gente chega na dental, eles acabam empurrando para a gente a resina rosa, ou então a resina de provisório, que é a resina da cor do dente, né? 66, 69, é a resina incolor, tá? O pozinho dela incolor e o líquido monômero, mais o gesso pedra. E nesse dia a gente vai precisar do delineador que a faculdade empresta. Aula 3 é a confecção de nicho e plano guia, são os desgastes. Então, a gente vai precisar do manequim para desgastar o dente do manequim, mais do modelo de estudo, que foi o modelo que você planejou. Caneta de alta rotação, caneta de baixa rotação com contraângulo e peça reta. E as pontas diamantadas, essas daqui eu não sei se você já tem lá da dentística, tá? São as brocas que a gente vai usar para fazer o preparo. É a 1014 e a 4138. Então, são essas duas broquinhas que a gente vai usar para preparar. Sonda exploradora, broca mini cut, e bem aqui entra também uma que eu acredito que vocês não tenham e que ela é muito importante para a nossa prática, que é a PM82, tá? É uma broca de peça reta. Ela é igual à mini cut, qual é a diferença dela? A mini cut que vocês têm lá da oclusão é aquela em formato de chama de vela, né? Só que aqui o nosso preparo, ele precisa ser paralelo, ele precisa ser reto. Se eu tenho uma chama de vela e aqui o dente, ele só vai encostar aqui, ó, no centro do dente. Então, eu preciso ter uma broca cilíndrica, uma broca reta, para que eu crie paralelismo. Então, essa broquinha aqui, ela é uma broca de PM, é de peça de mão, ou seja, para vocês usarem na peça reta. E ela tem o formato cilíndrico, ela é uma broquinha reta. Então, ela é igual a mini cut, só muda o formato da ponta dela, tá? Então, essa daqui eu acredito que vocês não tenham. E ela é muito importante, tá? Se eu tiver uma mini cut daquela convencional formato de pera, não vai ser ideal para a minha atividade, eu não vou conseguir fazer. Ponta acessória do delineador, pincel, pote Nappen, aqui já está tudo repetido. Paladon, lapiseira, grafite colorido. Lembrando, mais uma vez, que tem que ser o 2.0 para poder encaixar no nosso delineador. E o material de consumo, uma resina incolor, resina Duralei e o líquido da resina, tá? Para cá, nas outras aulas, a gente vai ver que já vai repetir todo o material. Manequim, moldeira, grau, espátula, lapiseira, grafite, as espátulas, moeda, o prego, mais uma vez, rotação, mini cut, todo o material aqui já vem repetindo, tá? Então, acho que aqui a única coisa que tem diferente, que vocês já têm lá da oclusão também, é a régua milimetrada flexível e o compasso de ponta seca, tá? Acho que esses dois não estavam ali em cima, mas vocês, eu acredito que já tenham também lá da disciplina de oclusão, tá? Então, essa é a nossa lista de material, é uma lista bem acessível, tá? Vocês já têm a maioria das coisas. Alguma dúvida, gente, em relação à lista de material? Não, professora, é a mesma que está disponível no site das AMAS, não é?
Eu acredito que sim, foi a mesma que eu mandei lá pro site. Mas quando eu for carregar hoje a nossa aula teórica lá, quando eu for carregar o vídeo da gravação de hoje, eu vou colocar no arquivo lá, um arquivo separado com a lista de material. Que aí vocês ficam com essa lista certinha que eu passei. Ah, tá bom então, professora. Tá? Então vamos lá, gente. Vamos para a nossa primeira teoria. É uma teoria tranquila, uma teoria bem conceitual, para que a gente conheça o que é a prótese total e saiba o que a gente vai estudar durante esse semestre. Bom, então essa nossa primeira aula de hoje é a aula de introdução ao estudo das próteses parciais removíveis. Então, na nossa primeira conversa ali, conceituando a disciplina, acho que eu mostrei para vocês várias imagens da prótese fora da boca, tá? Aqui a gente tem uma imagem da prótese em posição. Então, a gente tem um paciente que perdeu os 4 incisivos superiores e precisava de uma prótese parcial removível, né? Então, é um paciente desdentado parcial. Ele tem essa ausência na região anterior, mas ele tem os dentes remanescentes aqui, né, de canino para trás dos 2 lados. Então, é considerado um paciente desdentado parcial e que precisa de uma prótese parcial removível. Aqui a gente vê no planejamento que a gente tentou colocar os grampos da prótese lá para a região posterior, para deixar eles escondidos. Vocês concordam que se a gente colocasse o grampo do lado do espaço protético é a minha área de ausência. Se eu colocasse o grampo do lado do espaço protético aqui no canino, não ia comprometer a estética, o sorriso desse paciente? Então, a gente jogou esses grampinhos de fixação lá para trás. E aqui na região anterior, manteve só a porção acrílica da prótese. Então, é isso que a gente precisa pensar também durante o nosso planejamento, né? Que a gente planeje essa prótese do nosso paciente de forma que ele tenha função, mas que ele tenha estética também. Eu preciso do grampo da minha prótese? Preciso, ele que vai me ajudar na função, ele que vai ajudar na retenção, na estabilidade dessa prótese. Mas eu preciso também da estética para o meu paciente. Então, cada caso, cada paciente, a gente vai planejar esses grampos de uma forma diferente. E é nisso que a gente vai focar muito aqui na nossa disciplina. Por quê? A porção acrílica, vocês já conhecem lá da prótese total. Vocês já sabem fazer o plano de cera, já sabem registrar a mordida, já sabem montar no articulador. O que é o grande diferencial aqui na prótese removível? São os grampos. Então, a gente vai bater muito, focar muito aqui durante a disciplina no planejamento desses grampos da nossa prótese parcial removível. A prótese dentária, né, nada mais é do que reabilitar os nossos pacientes. Quando a gente fala em prótese, né, em prótese em termos gerais, a gente está falando de devolver para o nosso paciente, de forma artificial, algo que foi perdido. Por exemplo, o paciente que sofreu um acidente de moto e teve a perna amputada, ele vai precisar de uma prótese na perna. Paciente que com câncer de mama precisou fazer a remoção da mama, ela vai precisar de uma prótese de mama. Então, a prótese é tudo aquilo que vai devolver para o nosso paciente de forma artificial algo que ele perdeu. Então, a prótese dentária é repor os dentes do nosso paciente e os tecidos bucais faltantes por elementos artificiais. E esse elemento vai ser o quê? A prótese do nosso paciente. Tá? Então, por meio dessa prótese, a gente vai estar devolvendo para o nosso paciente estética, função mastigatória, fonética. A gente sabe que os nossos dentes influenciam, sim, também na fonética, na saúde, no conforto, na segurança, na autoconfiança desse paciente, tanto para mastigar quanto para sorrir, na proteção dos dentes remanescentes, porque se eu tenho perda de elementos dentais, os dentes remanescentes vão sofrer com essa perda.
A gente sabe que os nossos dentes tendem sempre a buscar contato. Então, se eu perdi um dente, o dente remanescente vai tender a mesializar ou distalizar em direção àquele espaço. Se eu perdi um antagonista, o meu dente vai tender a extruir em direção àquele espaço. Então, a gente sabe que os dentes remanescentes eles vão sofrer modificação na posição deles, de acordo com as perdas, e vão sofrer também o impacto da carga mastigatória. Porque aquela força que era redistribuída antigamente entre vários elementos vai passar a exercer uma sobrecarga nos dentes remanescentes. Então, a prótese, quando ela entra em oclusão, quando o meu paciente começa a usar os dentes da prótese para mastigar também, ele vai estar ajudando indiretamente na proteção dos dentes remanescentes. E na proteção da mucosa também, porque a minha prótese, quando ela encaixa aqui na mucosa, como se fosse uma sela de cavalo aqui mesmo, né? Ela vai estar tanto estimulando a mucosa quanto protegendo essa mucosa. Então, a prótese ela vai ter todas essas funções para o nosso paciente, devolvendo com tudo isso o equilíbrio do sistema estomatognático daquele paciente. Então, a prótese ela vem no sentido de reabilitar esse paciente, devolvendo função e estética. Aqui a gente tem exemplo de duas próteses parciais removíveis. Uma na região superior e a outra na região inferior. Então, aqui é da região superior, a gente tem a área da armação metálica, que são os grampinhos que vão agarrar no dente que está vizinho ao espaço protético, ó, de um lado, do outro lado a mesma coisa. E aqui, no centro do palato unido, a prótese, para que essa prótese se torne um elemento único de encaixe. E na região desdentada, nós vamos ter a porção acrílica da prótese, onde a gente vai devolver a área da gengiva, né, fibromucosa, e a área dos dentes, reabilitando esse paciente. Na região inferior, a mesma coisa. A diferença é que, como aqui eu tenho a língua, eu não consigo unir os dois lados da minha prótese no centro. Ela vai ser unida por onde? Aqui na margem. Então, eu tenho aqui ó, um paciente que perdeu premolar e molar, e aqui do outro lado ele perdeu o canino, ele perdeu os dois prés e um molar. Então, eu tenho o grampo da minha prótese segurando no dente vizinho ao espaço protético, do outro lado a mesma coisa aqui o grampo na vestibular do dente. Essa prótese sendo unida por essa armação metálica aqui, ó, dando a volta no espaço sublingual aqui, ó, rodeando a mucosa do paciente. E aqui atrás a área protética que vai substituir os elementos que foram perdidos. Então, aqui eu tenho a área de dente e gengiva da minha prótese. Do outro lado, a mesma coisa, tá? Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar para devolver os elementos perdidos desses pacientes. Então, o que seria essa prótese parcial removível? Como o próprio nome dela já traduz. É uma prótese, ou seja, são elementos artificiais que vão substituir parcialmente, ou seja, substituir um ou mais dentes, dependendo do número de perdas que aquele paciente teve, de forma removível. Então, é uma prótese de encaixe, uma prótese de tirar e colocar. E ela deve ser removida apenas para higienização. A gente aconselha, igual nos pacientes de prótese total, que o paciente remova a prótese para dormir. Mas nem todos os pacientes se sentem confortáveis em ficar sem a prótese para dormir. Tá? É uma recomendação. Se o paciente vai seguir essa recomendação, nem sempre. Tá? Então, a prótese parcial removível é uma prótese que vai devolver para o paciente os elementos que foram perdidos. E ela vai ser indicada justamente para esses pacientes que tiveram perdas parciais. Tá? E adiantando um pouquinho aqui a nossa aula de classificação, o paciente pode ter diferentes tipos de perda. A gente chama de extremidade livre ou extremo livre o paciente que perdeu a área de molar e fica com essa área posterior do rebordo livre.
né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho duas imagens, uma aqui do arco superior. O paciente tem de canino a canino, apenas. Então, ele tem essa área aqui, ó, um extremo livre, porque perdeu o dente posterior, perdeu a área de molar, e do outro lado, mais um extremo livre. A segunda imagem, eu tenho um paciente que ele tem todos os elementos de um lado, e do outro lado, ele também perdeu aqui, ó, de pré-molar para trás. Então, ele tem aqui outro extremo livre. Então, os pacientes de prótese parcial removível, eles podem ter extremos livres uni ou bilaterais, tá? Então, o primeiro paciente tem extremo livre bilateral e o segundo paciente tem um extremo livre unilateral, né? Só de um lado. E o meu paciente, ele pode ter espaços protéticos múltiplos. O que é o espaço protético? É cada uma dessas áreas de ausência. Então, aqui eu tenho um espaço protético, do outro lado eu tenho outro espaço protético. Aqui no segundo exemplo, eu tenho só um espaço protético. Então, o meu paciente, ele pode ter um único espaço protético ou espaços protéticos múltiplos, né? Vários espaços protéticos. Eu posso ter 3 espaços protéticos, por exemplo. Se esse meu paciente aqui do primeira imagem, ele perdeu mais um central, eu tenho o espaço protético dos 2 extremos livres, né? Então, 1, 2, e mais o espaço protético aqui do central. Então, eu teria 3 espaços protéticos, tá? Sendo que o espaço protético aqui do central seria um espaço intercalar, porque eu tenho o dente de um lado, tenho o dente de um outro e tenho o espaço protético, né? Então, eu tenho um espaço protético intercalar. Aqui atrás, não, ó. Nesse espaço protético, eu tenho dente na frente e não tenho dente atrás. Então, eu tenho um extremo livre. Então, meu paciente, ele pode ter diversas situações e cada paciente vai ter uma situação diferente, tá? Então, eu posso ter espaços protéticos pequenos, espaços protéticos grandes, posso ter vários espaços protéticos, pode ser só um, podem ser 2. Cada paciente vai ser um caso diferente, tá? Mas todos os pacientes que tiverem ausências parciais, vai ter a indicação da prótese parcial removível. Então, quais seriam as indicações dessa prótese parcial removível? Pacientes com prótese anterior, com necessidade de prótese anterior e reabsorção óssea extensa. Qual que é uma das grandes vantagens da prótese parcial removível? Vocês conseguem ver aqui, ó, nessa segunda imagem, o paciente com a prótese e o paciente sem a prótese. A prótese, além da área dos dentes, ela tem a área aqui de mucosa, ela tem a área da gengiva. A gente sabe que o que mantém o osso ali, o que mantém, né, aquele osso robusto, é a raiz do dente. Quando o paciente passa por uma extração, aquele alvéolo vai passar por um período de cicatrização e ele vai reabsorver, ele vai perder volume. Lembrando lá da prótese total, o que dava volume aqui no lábio do meu paciente? O que sustenta o lábio do meu paciente? Não é o osso e o dente? Se o meu paciente perdeu o dente e esse osso começou a perder volume, o lábio do meu paciente vai entrar e ele vai ter um aspecto envelhecido. Então, uma coisa muito legal da prótese parcial removível é que ela devolve não só os dentes, mas como ela tem essa área ali de rebordo, essa área de gengiva, ela devolve suporte labial para o meu paciente também. Então, pacientes com reabsorção anterior, com necessidade de prótese na região anterior, a prótese parcial removível, ela é muito interessante para esses pacientes também. Ah, professora, mas o implante? O implante ele pode ser de 2 maneiras. A gente pode ter coroazinhas unitárias, que essas coroas não vão ter a área da gengiva, né? Ou a gente pode ter uma prótese que a gente chama de prótese dentogengival, que a prótese ela tem a área do dente, mas ela tem a área da gengiva também, tá? Então, a prótese parcial removível ela é legal para esses pacientes que têm reabsorção óssea extensa, né? Principalmente nessa região anterior. Ela pode servir também como uma prótese temporária, né? Um paciente que vai fazer ainda a sua reabilitação de implante e está se planejando financeiramente para fazer essa reabilitação. O paciente usa a prótese removível, tá? A prótese parcial removível, como ela é uma prótese de encaixe, uma prótese, como o próprio nome já diz, removível, quando ele for fazer a cirurgia de implante, ele remove essa prótese, pronto, está livre para ele para
para trabalhar com os implantes. Ou até mesmo o paciente que já fez a cirurgia de implante, porque a gente sabe que o implante ele é dividido em duas etapas. Então, a gente tem inicialmente a etapa da cirurgia, né? E o paciente ele precisa esperar aquele implante ósseo integrar, aquele implante fixar no osso para que aí sim seja instalada a parte protética do implante, a parte da coroa. É claro que tem situações em que a gente pode fazer carga imediata, né? Instala o implante e já pode instalar a coroa, mas em situações que não pode, que o paciente precisa aguardar aquele período de cicatrização, aquele período de osso-integração, meu paciente vai ficar vai ficar com as ausências nesse período? Não. Podemos planejar para ele uma prótese parcial removível e quando chegar o momento de fazer a parte protética do implante, ele apenas vai descartar aquela prótese parcial removível. Então, ela é interessante também como uma prótese transitória, uma prótese temporária nessas situações. Ela pode ser indicada também como meio de ferulização de dente com mobilidade. Tá? Quando a gente fala de doença periodontal, a gente sabe que às vezes o dente ele tem um prognóstico duvidoso, ele tem uma certa mobilidade e que a gente pode ter uma maneira com a prótese de conter esses dentes, tá? Vou usar um exemplo aqui, provavelmente vocês já viram um paciente que sofreu um trauma, por exemplo, um jogador de futebol levou uma bolada ou levou uma cabeçada e sofreu um trauma e aquele dente dele está com mobilidade. E a gente faz aquela contenção, como se fosse uma contenção ortodôntica, uma contenção de aparelho, unindo, né, com aquele fiozinho ortodôntico e resina composta, unindo aqueles dentes que estão com mobilidade, para aguardar a reação daquele periodonto, aguardar a recuperação, para que a gente depois possa remover aquela contenção. A prótese parcial removível poderia agir nesse mesmo sentido para os pacientes que têm mobilidade periodontal. Então, vocês conseguem ver nessa última imagem aqui, nesse modelinho de gesso, eu até coloquei uma imagem que tem só armação metálica, ainda não está com a aplicação da parte acrílica, para que a gente consiga ver bem os grampos dessa prótese. A gente ainda vai ter uma aula só de grampo, mas tem um grampo que chama contínuo de Kennedy, tá? Contínuo, por quê? Ele é um grampo que vai continuamente acompanhar todos os dentes. Então, vocês conseguem ver aqui, olha, de pré-molar de um lado ao canino do outro lado, esse grampinho que percorre todos os dentes aqui onde eu estou tocando com a seta. Então, esse grampo chamado de contínuo de Kennedy é como se ele fosse funcionar como essa contenção, que a gente acabou de usar de exemplo um paciente que sofreu trauma, tá? Então, é como se ela fosse ajudar a manter ali aqueles dentes que estão periodontalmente comprometidos. Então, ela vai funcionar como um meio de ferulização para aumentar a vida útil daqueles dentes que estão com mobilidade e ajudar a dar estabilidade ali para aqueles elementos. Então, é mais uma indicação que a gente tem da nossa prótese parcial removível. Ela pode ser indicada também para os pacientes que têm fissura palatina. Tá? Então, eu coloquei aqui na imagem, para que a gente consiga visualizar. A gente sabe que o teto da boca, né, o nosso palato, é o assoalho da cavidade nasal. E se o paciente tem fissura, ele pode ter essa comunicação da boca, né, com essa região nasal. Então, é um paciente que normalmente ele tem uma fala nasalada, que ele tem dificuldade para se alimentar, porque se ele não tiver um controle ali do bolo alimentar, ele pode acabar aspirando, pode acabar tendo dificuldade ali no momento da mastigação. Então, essa prótese parcial removível, ela vai agir no sentido de vedar essa fissura palatina que o nosso paciente tem. Então, assim, o paciente que tem fissura, se essa fissura ela rompe aqui a área do rebordo, muitas vezes o paciente pode ter naquela área ali de ruptura a ausência de algum elemento dental. Então, a prótese já vai agir nos dois sentidos, de vedar essa fissura palatina, mas também de devolver aquele elemento dental que está ausente. Então, a gente pode unir as duas coisas,
Ou se o paciente tem todos os elementos e tem apenas a fissura, a gente pode fazer uma prótese específica para o vedamento da fissura daquele paciente. Então, aqui a gente tem um exemplo de um paciente que tinha todos os elementos. A gente vê aqui que ele tem todos os elementos. E a fissura palatina. Foi feita a moldagem e o planejamento dessa prótese, sendo que a gente vai ter os grampinhos de fixação segurando nos dentes do paciente. E aqui no centro, a porção acrílica cor-de-rosa, para corresponder ao palato do paciente, vedando a área da fissura. E aqui na terceira imagem, a gente vê o paciente com essa prótese em posição. Então, a gente tem aqui o grampo, segurando nos elementos dentais, e aqui, ó, no palato, a gente vedando essa fissura, né? Dando conforto para aquele paciente. Outra indicação que a gente pode ter é em odontopediatria. Quando a criança sofre, a gente sabe que criança que está em fase de brincadeira de correr, andar de bicicleta, são as crianças que normalmente sofrem traumas, que podem ter avulsão de um dente, que podem ter fratura de um elemento dental, perdendo aquele elemento dental de forma precoce, né, por trauma, ou por cárie, ou porque aquele elemento realmente não formou, que a gente chama de onodontia. E são as crianças que estão também em fase de socialização, que estão começando a ir para a escola, que estão em fase de conhecer os amigos. E aquela criança, muitas vezes, ela sofre bullying na escola por não ter um elemento, ou ela tem aquele trauma e não consegue sorrir pela falta de um elemento. Então, a gente indica a prótese parcial removível para as crianças, né, também em odontopediatria, que tiveram alguma perda precoce, tá? Então, a gente faz uma prótesezinha de encaixe para devolver o sorriso da criança, e é claro que ao longo do crescimento ela vai precisar parar de usar aquela prótese para que o dente permanente dela entre em erupção, né, em esfoliação, e a gente faça esse acompanhamento. Mas é uma indicação também em odontopediatria. E o paciente, quando a gente fala de uma prótese removível, o paciente ele precisa ter uma higienização adequada. A gente tem que lembrar que o fato de ter uma prótese, o fato de ter um dispositivo em boca, vai favorecer o acúmulo de placa. É mais um item para higienizar, é mais um item para acumular placa. E o nosso paciente ele é desdentado parcial. Então, se aquela prótese está ajudando a acumular placa, ele pode começar a ter cárie nos dentes remanescentes. Não é um paciente que ele tem que estar muito estimulado, é um paciente que tem que estar consciente e ele tem que ter a destreza manual de conseguir encaixar e remover essa prótese, tá? Ou, no caso dos pacientes que têm limitação de movimento, a gente precisa ensinar ou a família ou os cuidadores daquele paciente para que tenham esses cuidados, certo? Então, essas seriam as indicações da nossa prótese parcial removível. E como todo e qualquer tratamento, a prótese parcial removível também tem algumas contraindicações. Então, o paciente, ele precisa estar estimulado. Ele não pode ter uma alta incidência de cárie e nem de doença periodontal. Por quê? A prótese vai favorecer, né, mais uma vez, o acúmulo de placa. Se o meu paciente ele já está com alto índice de cárie, esse índice tende a aumentar se ele não tiver uma boa higienização com a prótese. A mesma coisa a doença periodontal, tá? Então, não é que um paciente que tem cárie ou que tem doença periodontal não pode fazer a prótese, mas a gente precisa primeiro passar por uma fase de adequação do meio e uma fase de conscientização daquele paciente antes que a gente inicie a prótese daquele paciente. Paciente que tem xerostomia. Lembra lá da prótese total, quando a gente falava da saliva, da adesão e coesão que ela vai auxiliar na nossa prótese? Então, a gente tem vários mecanismos de estimular a salivação também. O xilitol, mastigação, saliva artificial. Então, são contraindicações, mas que tem como a gente contornar a situação para que o paciente tenha a reabilitação dele, tá? A gente não está dizendo que esses pacientes não vão ser reabilitados,
A gente precisa só passar por um processo até que a gente chegue no momento da reabilitação. Paciente com alta microbiota específica, ou para cárie, ou para doença periodontal, saliva com um pequeno efeito tampão, e a falta de coordenação motora, que a gente precisa ensinar o nosso paciente a encaixar, remover essa prótese e higienizar. E no caso de pacientes acamados, hospitalizados, ou que tem algum comprometimento como paralisia cerebral, que precisam de auxílio, a gente vai ensinar a família e os cuidadores. Bom, então agora que a gente já sabe quais são as indicações, quais são as contraindicações, a gente precisa identificar esse nosso paciente, né? E assim como toda e qualquer especialidade, a gente vai iniciar sempre pelo exame clínico do paciente em prótese parcial removível. Os pacientes de prótese, normalmente são pacientes que eles já procuram o consultório de forma específica. Ah, doutor, eu quero trocar a minha prótese. Ah, doutor, eu preciso fazer uma prótese. Então, o paciente, às vezes, na anamnese, né, ou então até ao marcar a consulta pelo telefone, muitas vezes os pacientes de prótese eles já são específicos dentro daquilo que a gente precisa. Dentro daquilo que eles precisam, na verdade, né? Mas isso não elimina de forma nenhuma a nossa exame clínico. Travou, professora. E tá mudo. Pronto, estão conseguindo ouvir de novo? Sim. Pronto, deixa eu retornar aqui para a nossa aula. Então, a gente vai iniciar sempre a consulta do nosso paciente pela anamnese, para que a gente conheça a história pregressa do nosso paciente, tanto a história médica quanto a história dentária. Então, na história médica, o paciente vai contar para a gente se ele tem alguma doença sistêmica, se ele toma alguma medicação, se ele tem diabetes, se ele é hipertenso, se ele já usa prótese, qual a expectativa dele em relação ao tratamento, qual a necessidade dele, para que a gente possa estar atendendo essas expectativas. E quanto à história dentária, nós vamos avaliar o histórico desse paciente desdentado parcial. Qual foi o motivo da perda dos dentes? Cárie, doença periodontal, como estão os dentes remanescentes? Por quê? Lá na prótese total, quando a gente fazia o exame clínico do nosso paciente, era um paciente desdentado total. Então, a gente ia avaliar o rebordo. Ah, meu paciente tem toros, eu preciso fazer uma cirurgia pré-protética para ajustar o tórax, porque ele vai comprometer na adaptação da minha prótese. Meu paciente ele tem inserção baixa do freio, que vai comprometer a adaptação da prótese, eu vou fazer uma frenectomia antes. Aqui a gente também vai observar esses critérios na nossa área desdentada, na nossa área do espaço protético. Mas, além dessa área do espaço protético, eu tenho o quê? Eu tenho os dentes remanescentes. Então, eu preciso ver se o meu paciente tem doença periodontal e aqueles dentes têm mobilidade, tem indicação de extração antes de fazer a prótese. Meu paciente tem alguma lesão de cárie, eu preciso restaurar esse dente antes de fazer a prótese, porque eu tenho que lembrar que a minha prótese ela é metálica, né? Os grampinhos dela são metálicos, então o metal ele é rígido. Se eu faço toda a prótese do meu paciente, deixo para fazer a restauração no final, deixo para fazer a restauração depois, eu mudei durante a minha restauração a anatomia daquele dente. Será que a minha prótese ainda vai encaixar? Porque a prótese ela foi planejada para entrar ali perfeitamente naquele dente com a anatomia antiga. Então, talvez essa minha prótese não encaixe. Então, eu preciso adequar o meio bucal, eu preciso ter o meu paciente com toda a parte clínica dele finalizada
o estado de saúde para que a gente comece a nossa prótese. Então, aqui, por exemplo, o paciente, olha só, esse central, com mobilidade, instruído. Aqui os outros dentes também com muita mobilidade devido à doença periodontal, indicados para extração. Então, eu preciso primeiro extrair esses elementos para que eu possa dar início na prótese do meu paciente, tá? Então, é importante que o paciente passe por essa fase de adequação para que a gente consiga iniciar depois a prótese desse paciente. E é durante o exame clínico, né, que a gente vai observar todos esses critérios no nosso paciente. Então, a gente vai dividir a nossa primeira consulta na nossa conversa inicial para conhecer a história pregressa médica e dentária do nosso paciente e, em seguida, fazer o exame clínico desse paciente. Peraí que não está passando o slide, um minutinho. Só fechar e abrir a apresentação aqui de novo. Ele está voltando, mas não está passando. Pronto, passou. E durante o exame clínico, a gente consegue observar algumas situações que podem nos induzir a pensar que o paciente pode ter alguns comprometimentos sistêmicos, tá? Não é regra, gente. Não é porque um paciente tem uma mucosa pálida, por exemplo, que ele vai ter anemia. Mas são situações que a gente pode estar alerta para indicar ao nosso paciente a procurar um atendimento médico. Então, um paciente que tem anemia, normalmente ele tem a mucosa pálida, uma produção salivar reduzida. Um paciente que tem diabetes, normalmente ele apresenta desidratação, diminuição do fluxo salivar também. Um paciente com epilepsia, que toma um medicamento chamado dilantin sódico, ele apresenta normalmente também hipertrofia da mucosa oral. Então, eu até coloquei uma imagem aqui. A gente vê como se a gengiva dele estivesse hiperplasiada. E não é doença periodontal. Tá? Então, quantas vezes você fizer gengivoplastia nesse paciente e ele continuar com a medicação, essa gengiva dele vai hiperplasiar novamente. Tá? Então, é importante a gente conversar, conhecer o nosso paciente para não fazer um diagnóstico inadequado. Um paciente que tem hiperparatireoidismo, normalmente ele apresenta osteoporose, e isso pode estar relacionado para a gente com a questão óssea do paciente, com a questão do rebordo, né, dos alvéolos desse paciente. Um paciente que tem artrite, ele pode ter a sua ATM afetada. Então, são critérios que a gente precisa pontualmente estar de olho para saber orientar o nosso paciente. E nós vamos fazer a avaliação clínica detalhada do nosso paciente, tanto das condições da área protética, ou seja, das áreas de rebordo, quanto a avaliação clínica dos dentes remanescentes. Então, eu vou observar se meu paciente, se ele tem cárie, ele precisa de algum tratamento endodôntico em algum elemento antes de iniciar a prótese. Como está a gengiva desse paciente? Precisa fazer uma raspagem? Ele tem doença periodontal? Como está os dentes remanescentes? Ele tem essa doença periodontal a ponto de precisar de uma extração, a ponto de precisar de uma cirurgia devido ao grau de mobilidade avançado? Os freios labiais? Tem inserção baixa? Tem inserção adequada?
Como está a oclusão desse paciente? Eu preciso fazer levantamento de mordida para recuperar a dimensão vertical de oclusão? Esse meu paciente tem mordida cruzada, precisa passar pela ortodontia? Então, a prótese ela não vai corrigir essa outra parte clínica do nosso paciente. Ela vai devolver os dentes nas áreas de ausência. E para que a gente faça uma prótese com qualidade, com longevidade, e que o paciente tenha de fato a saúde dele devolvida, a gente precisa primeiro adequar o meio antes de receber essa prótese. Então, aqui nessa imagem, por exemplo, eu tenho um paciente desdentado parcial. Será que ele já está pronto para receber a prótese? Não, né? Tem várias raízes residuais para serem extraídas, tem lesões de cárie que precisam ser restauradas. Por exemplo, aqui na região inferior, tem uma lesão de cárie bem na região cervical, bem na região onde o grampo encaixa. Será que eu vou conseguir planejar a minha prótese, planejar o grampo da minha prótese, se o meu paciente tem uma lesão de cárie bem onde o grampo vai encaixar? Não. Meu paciente precisa passar primeiro por uma fase de adequação do meio, uma fase restauradora, uma fase de extração, certo? A mesma coisa esse paciente aqui da quarta imagem, por exemplo. É um paciente que tem bruxismo, que perdeu o dente na região posterior. Eu preciso planejar o que aqui para ele primeiro? O levantamento da mordida. Eu preciso devolver a dimensão vertical. Se eu só colocar a prótese sem devolver a dimensão vertical, o meu paciente vai continuar mordendo errado. E eu não vou ter espaço para restaurar esses dentes aqui da frente. Né? Então, eu preciso, primeiramente, adequar a oclusão do meu paciente. Esse outro casinho aqui em cima, lembra que eu falei para vocês, quando a gente perde elemento antagonista, o dente tende a destruir. Será que eu tenho espaço suficiente para botar um dentinho da prótese aqui embaixo, nessa região inferior? Ou o meu dente vai ficar com uma coroa curtinha, porque o dente de cima invadiu o espaço que era do dente de baixo? Então, aqui eu preciso, com a ortodontia, intruir um pouquinho primeiro esse dente, né? Então, eu preciso adequar o meu paciente antes de pensar na prótese dele, tá? Então, a gente vai chegar assim na fase protética, mas nós precisamos adequar o meio para isso. Eu tenho que lembrar que ali em boca eu vou ter dois componentes. Eu vou ter o componente biológico e eu vou ter o componente mecânico. O que é o componente biológico? É a estrutura que vai estar em íntimo contato com essa prótese parcial removível. Ou seja, os dentes do meu paciente que vão estar em contato com os grampos e a gengiva, a mucosa do meu paciente, o rebordo desse paciente que vai estar em contato com a área dos dentes da prótese. Então, o meu componente biológico, ele precisa estar saudável. Ele precisa estar saudável porque ele vai servir de suporte para a minha prótese. Então, para que o meu componente mecânico, a minha prótese, tenha sucesso, eu preciso primeiro cuidar do meu componente biológico. Então, eu tenho que ter dentes perfeitamente rígidos para receber essa prótese. O meu paciente vai passar primeiro pela fase da dentística, endodontia, oclusão, se ele precisar de um aparelho ortodôntico, radiologia para eu fazer um diagnóstico diferencial. Se eu achar que clinicamente eu ainda tenho alguma dúvida da profundidade da cárie, eu posso fazer uma radiografia periapical, cirurgia, se o meu paciente precisar de uma extração, periodontia, certo? Para que a gente consiga finalizar esse tratamento com a prótese, tá? Então, a gente vai cuidar primeiro do componente biológico, certo? Um paciente nessa condição não tem como receber uma prótese. Então, a gente precisa primeiro cuidar do componente biológico para depois chegar no componente mecânico, que é a nossa prótese parcial removível. Então, a gente precisa planejar os grampos dessa prótese de forma adequada, distribuir a carga mastigatória com os dentes da prótese, para que a gente tenha uma prótese bem adaptada
biomecanicamente atendendo a função do nosso paciente e esteticamente proporcionando o sorriso desse paciente. Então, para que a gente tenha o sucesso da prótese, a gente precisa que essas duas coisas conversem, tá? Então, a gente precisa de um planejamento adequado para que a gente adeque o meio, planeje adequadamente a prótese do paciente em seguida e obtenha sucesso nessa prótese. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professora. Beleza. Que Bom, Deus nos gente, ajude. então, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, tá? Fazer a introdução da disciplina para que vocês entendam um pouquinho o que é a prótese parcial removível e o que a gente espera aprender ao longo desse semestre. Semana que vem, na próxima quinta-feira, a gente ainda vai ter só aula teórica, tá? Eu vou colocar logo o cronograma para vocês. Deixa eu abrir aqui rapidinho ele. Cronograma sexto NA. Deixa eu compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês o cronograma. Só descer. Então, olha, semana que vem a gente vai ter aula teórica. Dia 19, aula teórica novamente. A nossa prática vai começar no dia 26 de agosto, no final do mês. Então, vocês ainda têm um tempinho aí suficiente para se programar em relação ao material, em relação a tudo que vocês precisam para a nossa primeira prática, tá? A nossa primeira prática é no dia 26 de agosto. E a nossa primeira verificação é no final do mês de setembro, tá? Então, temos um bom tempinho aí para percorrer a nossa disciplina. Vou colocar para vocês hoje na plataforma o cronograma também, colocar logo a lista de material e o cronograma também para que vocês consigam se planejar. Bom, então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, vamos encerrar a nossa conexão por aqui hoje. E semana que vem nos encontramos em teoria novamente. Certo, pessoal? Como não surgiu nenhuma dúvida, então vou encerrar aqui a nossa aula. Boa noite para todo mundo. Boa noite, professor. Boa noite.